Espere a mãe chegar. É sobre mãe, né, irmãos? Espere a mãe chegar. Quem já não ouviu essa frase? Espere a mãe chegar. Irmãos, porque a mãe é a resolvedora dos problemas. A mãe chegou em casa, se não for naqueles dias, né? Mas ela é aquela que resolve os conflitos, que traz a paz entre os irmãos, é aquela que coloca cada um no seu devido lugar, é aquela que distribui as tarefas, é aquela que faz, né, tudo estar organizado, padronizado. É a mulher, é a mãe. E Deus deu esse dom para a mulher. E hoje eu quero falar com vocês lá em Êxodo 2. Quero falar sobre essa mulher porque eu gosto dessa música. Eu e Helena, a gente canta quase todo dia ela. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede. Vamos aprender hoje, irmãos, sobre essa mulher sensacional aqui. Sobre 3 características que nós podemos aplicar em nós. Nós provavelmente temos, mas podemos melhorar. E Êxodo 2, do 1 a 10, diz assim: um homem da tribo de Levi, Moisés, da tribo de Levi, um levita, casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, olha só, Moisés era bonito, gente. Como será que Moisés, ela era bonita, está dizendo a Bíblia aqui. Ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com um piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou as suas criadas apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, comemorando, Senhor, esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Mãe essa, Senhor, que o Senhor planejou, que o Senhor criou. E eu tenho certeza, Senhor, que a partir dessa palavra, o Senhor vai acrescentar em nossas vidas, Senhor, mais qualidades ainda, para que possamos ser mães melhores dentro da nossa casa, para que os nossos filhos tenham um exemplo de mulher de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu faço essa oração. Irmãos, nessa noite, pode sentar. Nessa noite nós vamos homenagear as mães. Quantas são mamães aqui? Ser mãe é bênção, né? Eu sou mãe de uma menina. Irmãos, e eu tenho um grande desejo no meu coração, não sei se... Primeiro, preciso do aval do meu esposo, mas eu tenho um grande desejo no meu coração de adotar uma criança. Assim como a filha de Faraó, adotou Moisés. Tenho esse desejo porque quantas pessoas viram lá no Rio Grande do Sul
as crianças, muitas ficaram sem pais. E o meu coração cortou, me deu vontade de ir lá no Rio Grande do Sul e buscar umas 2, 3 crianças para mim. Porque eu sou muito sentimental. E ver criança assim, abandonada e criança crescendo sem amor, toca o nosso coração. Você que é mãe, com certeza. Às vezes o homem fica um pouco durão, né? Mas mulher, ela é mais emocional, então ela fica mais... Ela vê as notícias, ela já quer se envolver, né, no assunto, porque mulher é desse tipo. Mas hoje, irmãs, nós vamos homenagear vocês que são mães e as futuras mamães também. Porque nesse dia, contando a história de uma mãe exemplar da Bíblia, que foi a mãe de Moisés, o grande libertador. Irmãos, isso aqui que nós celebramos hoje, a Páscoa, começou, não sei, eu já preguei sobre Moisés uns dias atrás aí, começou a Páscoa com Moisés. Por quê? Porque Moisés deu um decreto para Moisés, para Faraó, falando assim: olha, se você não libertar o povo do Egito, vai vir um anjo da morte e vai matar os primogênitos. O anjo da morte só não vai passar na porta daqueles em que o sangue do cordeiro vai estar nos umbrais da porta. E lá dentro as pessoas vão estar comendo pães sem fermento. E foi assim que foi gerada a Páscoa. E depois eles continuaram comemorando essa data, por causa desse dia, por causa dessa mulher, que por causa desse sacrifício que ela fez, de criar esse grande homem de Deus. E hoje nós temos o sacrifício de Jesus, que também foi gerado por uma grande mulher, né, que foi Maria, aquela mulher sensacional que deu à luz ao nosso Salvador. É verdade que Moisés é conhecido em todo o mundo, e embora sua mãe não seja lembrada, muitas vezes, nem pelo nome. Quantos sabiam que o nome da mãe de Moisés era Joquebede? Pela música só, né, que ela está ficando famosa. Mas muitas pessoas nem conheciam o nome dela. Certamente ela foi muito importante para a sua formação, ao ponto de chegar a ser esse grande homem. Por quê, irmãos? Porque ela criou Moisés. A Bíblia deixa claro que ela criou Moisés. A filha de Faraó deu para ela criar até que ele ficasse grande. A filha do Faraó, princesa do Egito, certamente também era uma grande mulher que Deus usou para influenciar a formação de Moisés, o ensinando a ser um grande líder, o ensinando a ser um grande homem também, e também dando um aval de que as mães que não são mães de sangue também podem ser grandes mulheres e mães na vida daqueles que não são seus filhos biológicos. Mãe não é só aquela que gera. Mãe pode ser mãe espiritual, mãe do coração. Mãe é aquela pessoa que abraça. Mãe é aquela pessoa que socorre. Mãe é o afago. Mãe é a mão que se estende na hora que se precisa. Com isso nós aprendemos que existem mães de todo tipo, mesmo sendo biológicas ou sendo as mães do coração. Alguém tem algum filho do coração aqui? Que bênção, 2 irmãs. Acho lindo. E os filhos espirituais, irmãos? Não são filhos do coração? Eu tenho um monte, vocês todos são meus filhos. Eu acredito nisso, né? Eu falo para Edinho, tem mais filho não, Edinho? 200 filhos já tá bom já. Filhos do coração, que a gente cuida, que a gente ama, que a gente está ali junto, que a gente sofre os problemas junto, que a gente ora, que a gente sente junto. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é isso. Eu estava hoje à tarde, eu chorei muito, eu estava conversando com a pastora Milene, e ela me mandou um áudio, e ela me disse assim, que ela não sabe o que fazer, porque a pastora Paola está muito aflita e ninguém consegue consolar. Para quem não sabe, pastora Paola e pastor Júnior estão enfrentando uma barra. Inclusive, eu e o Edinho, esse final de semana, estaríamos lá na igreja deles, era aniversário da igreja deles, mas o filhinho deles de 11 anos teve um AVC, está em Cáceres,
esperando um neurocirurgião atender. E a pastora Milene me contando, e eu fiquei pensando, falei, pastora Milene, eu nem sei o que dizer para você, porque eu nem consigo imaginar a aflição do coração dessa mãe. Eu tenho certeza que ela trocaria de lugar com o filho dela, porque toda mãe faz isso. Quando o nosso filho fica doente, a gente quer trocar de lugar com ele, não é verdade? Nosso filho pode estar com uma tossinha, nosso filho pode estar com uma febre de 37,5, a gente já fica querendo trocar de lugar. O nosso filho pode estar com a garganta inflamada, nós já ficamos desesperadas, porque esse é o coração de uma mãe. Irmãos, isso tudo aconteceu porque o faraó temia essa revolta por parte do povo de Israel que morava no Egito. Quantos lembram? José foi levado escravo, e depois de ter sido levado escravo, ele se tornou governador e trouxe toda a sua família, porque Israel passava por um período de fome, e trouxe toda a sua família para o Egito. Mas o povo hebreu começou a crescer muito, e os egípcios começaram a temer e falaram, vamos torná-los escravos. E o que aconteceu? Sempre havia uma profecia, vai ter um libertador, vai ter um libertador. E Faraó começou a ficar preocupado. Ele falou assim, então nós vamos matar todos os homens. Todo bebê homem que nascer está determinado que tem que morrer. Os soldados aí que tiver aí, ouvir um choro de bebê, pode tirar a vida dessa criança. E a Bíblia nos fala que Deus, em sua soberana vontade, tinha um plano para a vida de Moisés e para salvar o seu povo do Egito. Onde essa criança poderia ser educada e protegida desses perigos? Na própria casa do faraó. Deus usou a própria casa do faraó. A filha do faraó pagou um salário para a mãe de Moisés para criar o seu próprio filho. Sendo assim, como que eu posso dizer? Seria uma ironia divina, porque o Salvador do povo de Deus foi criado pelo inimigo. Com isso, nós podemos tirar uma lição, sim, que Deus usa sim os inimigos para nos abençoar, sabia? Deus levanta pessoas que nós nem imaginamos para nos abençoar. Irmãos, essa semana eu contei aqui. Deus usou uma pessoa que eu não sou muito fã para me abençoar. Ai, vocês vão rir, irmãos. Quem não estava aqui quinta-feira, eu contei aqui que eu tinha uma dívida muito alta na Caixa Econômica pelo FIES. Bolsonaro tinha promulgado uma lei, mas a lei tinha se encerrado. O nosso atual presidente estendeu essa lei até dia 31 de maio. Quinta-feira eu fiquei aflita lá em casa, falei, eu tenho que ir, dia 31 de maio está chegando, vou lá ver o que acontece. Nem que eles parcelam para mim essa dívida aí, em 60 parcelas, um boletão desse tamanho, dessa grossura aqui. Cheguei lá, dívida de quase 30 mil reais, falei, sangue do cordeiro, não tem esse dinheiro não. Dá para comprar um carro, 30 mil reais, não tem dinheiro não. Falei, moço, o que o senhor pode fazer por mim? Ele falou assim, a senhora tem aí 2 mil reais? Eu tenho. Tenho aqui um dinheirinho que eu ganhei de uma herancinha de um tio meu, que faleceu e era solteiro. E veio para mim, já que meu pai era falecido. Tenho aí. Fui lá, irmãos. Ele falou assim, então tá, vamos quitar a dívida em 2 mil reais? E Deus quitou a minha dívida de 30 mil reais, eu paguei só 2 mil reais. Deus usou o inimigo para me abençoar. Deus pode usar aquele que te persegue lá no seu serviço. Deus pode te usar aquele que está indo contra você. Deus pode usar o seu inimigo, aquela pessoa que você não gosta. Deus vai levantar essa pessoa para te abençoar, para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele faz o que Ele quiser para abençoar um filho dele. Ele move céus e terra, irmãos. E Ele usou até Faraó para cuidar
do próprio libertador, e Faraó nem estava sabendo disso. Mas tudo fazia plano do Salvador para a vida daquele povo que estava há anos pedindo para serem libertos. A mãe de Moisés se chamava Joquebede. Sabemos que mesmo Moisés sendo forçadamente adotado pela filha do faraó, Joquebede encontrou uma maneira de manter contato com o seu filho e ensinar-lhe os princípios de Deus. Irmãos, a Bíblia fala aqui, eu fico pensando, né? Primeira coisa que eu tiro de lição com essa mulher, primeira virtude que nós devemos aplicar como mãe, e que eu tenho certeza que você tem: coragem. A palavra de Deus diz que Joquebede manteve Moisés, porque ele era muito bonito, e escondeu ele por 3 meses. Irmãos, como que essa mulher conseguiu esconder um bebê de até 3 meses? Que mulher corajosa. Os guardas toda hora, de certo, passando na frente da casa dela, e o neném, sei lá, começava a chorar, porque criança chora toda hora, né? 3 meses é o mês mais difícil, é os meses mais difíceis. É os meses que o bebê está mais chorão. Mas ela estava lá, ó. Era uma mulher sensacional. Eu tenho certeza que ela orava. Tenho certeza que ela ministrava na vida dele. Deus, tampa os ouvidos dos soldados. Deus, cobre meu filho em nome de Jesus. Deus, abençoa meu filho, cuida do meu filho. Eu estou aqui, Deus, ele vai ser o libertador. Eu tenho essa promessa sobre a minha vida, sobre a vida dele. Eu tomo posse e eu vou conseguir em nome de Jesus. Uma mulher de coragem. Ela sabia que não tinha como esconder uma criança por muito tempo, então ela resolveu agir. Falou, bom, não posso ficar com uma criança por mais de 3 meses. Logo ele vai começar a engatinhar, vai começar a mexer nas coisas aqui dentro de casa, não vai conseguir ficar parado, então eu tenho que agir, fazer alguma coisa. Ela correu um risco. Joquebede, ela teve coragem para esconder a criança, mesmo sabendo que os soldados estavam à procura de bebês de sexo masculino. Ela teve coragem de colocar o neném no rio, dentro de um cesto bem preparado para não afundar. Irmãs, vocês teriam coragem de colocar o seu bebê num cesto dentro de um rio? Que mulher! Você já imaginou o coração dessa mulher? Como que ficou? Quando a Helena vai para a escola, eu já fico assim, ai meu Deus. Na hora que ela chega, para mim é a maior alegria. Tem mãe que chora. Você já até achei graça, nem vou contar o nome da santa, né? Que ela chora por qualquer coisa, né? Chorando que a neném dela foi para a creche. Não vou contar o nome dela, não. Uma choradeira. Falei, meu Deus. Imagina se fosse Joquebede, né? Colocar o neném no cesto. E entregar. Deus, confio no Senhor. Tenho coragem. Porque eu sei que o Senhor vai cuidar do meu filho. O meu filho é teu. O Senhor me deu por um propósito. O meu filho é teu e o Senhor vai cuidar dele. Que mulher sensacional, irmãos. Colocou o neném dentro do rio, dentro de um cesto bem preparado para não afundar. E ela planejou ir ao rio na hora que a filha do faraó fosse tomar banho. Ela planejou, irmãos. Ela sabia a hora que ela ia tomar banho. Falou assim, bom, eu quero que o meu filho seja encontrado por uma mulher que vai, quando olhar para ele, vai se apaixonar por ele. Porque a Bíblia diz aqui que era um bebê lindo. Qual mulher que não vê um bebê lindo já, né? Ai, que lindo! Quero um neném desse para mim. Ela deve ter olhado nem falou, meu Deus, estou apaixonada, eu quero esse bebê para mim. E Joquebede, ela planejou, falou assim, a irmã de Faraó vai estar tomando banho, e eu vou colocar nesse momento Moisés dentro do cesto, e vou colocar a irmã dele para ir vigiando ele pelo caminho que ele percorrer dentro do rio. E sabe o que mais que ela fez? Ela enfrentou a irmã de Faraó, falando assim, ó, irmã, você conseguia assim, não sei, era uma mulher muito sensacional, muito de Deus. Ela chegou diante da filha de Faraó e falou assim, ó,
eu posso amamentar essa criança. Não demonstrou no rosto dela nenhum tipo de emoção, com certeza. Para a irmã de Faraó era apenas uma hebreia que estava ali pronta para ser uma ama, para cuidar daquela criança. E ela se colocou ali na frente com coragem, sem medo, sabendo que Deus estava cuidando, que Deus estava agindo, que Deus estava preparando o momento. Ela chegou ali diante da filha de Faraó e falou: ó, eu estou aqui, mesmo correndo o risco de que o seu plano fosse descoberto. Que mulher corajosa. Quantas mães têm coragem de fazer coisas nunca pensadas antes? Eu tenho certeza que toda mãe faria qualquer coisa pelo seu filho. Tenho certeza que qualquer mãe se atiraria na frente de um carro por causa de um filho, para salvar o seu filho. Tenho certeza, porque isso é o que Deus colocou no coração da mulher. Que é isso que Deus gerou no coração de uma mulher. A minha sogra sempre conta aí que ela brigou com um bandido com uma faca por causa dos filhos dela. Depois vocês perguntam para ela aí, ela vai contar para vocês. Minha sogra é fortona, ela é magrinha assim, é mulher de coragem. A gente faz qualquer coisa pelos nossos filhos, assim como Joquebede fez. Com certeza essa coragem que ela tinha vinha de Deus, porque Joquebede, ela devia orar por seu filho, dedicar sua vida para que Deus cumprisse nele o seu propósito. Mãe é exemplo de coragem. Você tem dedicado o seu filho para Deus? Você todos os dias coloca a mão sobre a cabeça do seu filho e dedica a vida dele para Deus. Deus, eu entrego o meu filho nas suas mãos. Deus, o meu filho é teu. Eu não estou criando o meu filho para mim, mas eu estou criando o meu filho para o Senhor. O meu filho vai cumprir a tua vontade nessa terra. O meu filho ou minha filha vai ser um grande homem, uma grande mulher e fazer a diferença na geração dele. Você ora pelo seu filho antes dele dormir? Lá em casa todo dia. Às vezes eu falo assim, às vezes o Edinho ele tem mais paciência que eu. Mas Helena, mãe, a senhora vai lá? Tá, eu vou lá. Aí eu tenho que ir primeiro lá orar e depois o pai dela tem que ir orar. Todos os dias tem que orar com ela. Todos os dias. E ela quer que ore para abençoar ela. E isso já virou um ritual. Isso já virou praxe lá em casa. Nós oramos com ela. Você, mãe, você, pai, tem que orar. Você tem que ser aquela mãe zelosa, que zela pelo seu filho, pela sua filha. Irmãos, semana passada eu fiquei chocada. Eu até comentei num stories que eu fiz, eu fiquei chocada com um vídeo da deputada Janaína Riva. Um vídeo forte que ela postou, ela até comentou que o vídeo era forte, do próprio pai estuprando a filha. E sabe o que mais doeu no meu coração? Quando a mãe fala, ó, princesa, o seu pai não precisa fazer isso com você. O pai deitado na cama com a própria filha. E quantas vezes as mães estão permitindo isso acontecer? Quantas mães muitas vezes entregam os seus filhos a Deus dará? Estão preocupados somente consigo mesmas? Estão preocupados com suas próprias vontades, com seus próprios caprichos, com seus próprios zelos? E o filho fica lá jogado o dia inteiro, vendo pornografia no celular, vendo o que não presta na televisão, dançando funk, mostrando calcinha. Mãe que deixa a menina andar com o shortinho aqui, ó. Estou falando para mãe de adolescente, porque eu fico olhando aqui na igreja, irmãos. Umas meninas adolescentes com shortinho aqui, ó. Eu e a Edinho, nós temos conversado. Eu até conversei. Cadê a Raquel? Cadê a Raquel? Raquel.
Fala, Raquel, pelo amor de Deus, Raquel, arruma um short comprido aí. Não fala, Raquel? Tá muito curto esse short que você tá mandando aqui. Eu quero um short comprido. Tá vindo um short curtinho, prefiro comprar um vestido. Daqui um dia eu vou ter que mandar fazer. Tome cuidado, irmãos. Os seus filhos estão sendo vigiados, muitas vezes por homens com má intenção. Pedófilos. Não falo só de meninas não, de homens também. Homens também são abusados. Quando eu fiz Jocum, eu tinha um colega meu, hoje infelizmente ele se desviou e voltou a ser homossexual. Ele era abusado por um casal. Eu não quero escandalizar aqui vocês não, eu quero falar a realidade. Um casal abusava dele. Um homem e uma mulher. Juntos. Ele tinha 8 anos. Tome cuidado. Cuide dos seus filhos. Não deixe de dormir na casa dos coleguinhas. Hoje, infelizmente, não podemos mais. Antigamente, até que eu cresci em casa de várias coleguinhas, mas hoje em dia, irmãos, isso é muito difícil. Tome cuidado. Não deixe o seu filho andar com qualquer um. Olhe o celular do seu filho. Vigie as amizades. Você pode ser a mãe chata, a mãe que cobra. Olha a mãe aí chegando. A mãe não pode ver, mas veja, tenha controle. Tem um aplicativo que você baixa no celular, que é um detetive, que você vê tudo que seu filho posta, que o seu filho está conversando. Irmãos, seja aquele que cuida do seu filho. Não deixe ele para qualquer lugar, largado aí no mundo. Porque o mundo aí está pronto para roubar. Até através das músicas. Está sendo oferecidos para Satanás. Tome cuidado com o que o seu filho tem ouvido. Porque mãe é exemplo de coragem. Outra coisa que Joquebede nos ensina é sobre a criatividade. Ela teve criatividade de fazer um cesto de junco, vedando suas gretas, conseguindo os materiais próprios para isso, que era betume e piche na época, que não deviam ser fáceis de arranjar, mas ela deu um jeito, e para disfarçar, para os soldados não verem também. Ela colocou ali o cesto no junco, sabe, aqueles rios assim, que tem aqueles, não é junco que fala, é um negócio verde. Como que é aquele negócio? Hã? Tá boa? Guapé. Eu não sei, gente, eu não sou de pescaria não, mas fica uns lodo assim, um negócio verde, e ela deixou ali o cesto naquele lugar e falou para a irmã dela ficar vigiando para não ir na correnteza, né? Ó, manter o seu irmão aqui para o cesto não afundar. Até na hora que ele chegar perto da filha de Faraó. Olha a criatividade dessa mulher. Essa mulher é muito sensacional. E ainda pegou a filha dela mais velha e falou assim: vigia o seu irmão. Mandou a sua irmã Miriam vigiar. E ela ficou vigiando para a mãe, que certamente não conseguiria ficar olhando a cena. Que mãe que conseguiria de ver o seu bebezinho ali dentro de um cesto, no meio de um rio. Entregar o seu filho para outra pessoa cuidar. Isso é uma mulher de coragem, isso é uma mulher de criatividade. E isso fez com que Moisés chegasse até a princesa no momento certo. As mães, irmãos, elas são criativas em todos os momentos, no sustento da sua família, criando formas de manter seus filhos com o que tem. As mães sempre dão um jeito de resolver os problemas dos filhos. Irmãos, eu lembro muito bem, eu não tive assim muito, quando eu era muito pequena, muito contato com minha mãe, porque ela trabalhava muito e estudava muito. Mas sempre quando tinha oportunidade, ela brincava comigo. E a gente não tinha dinheiro para comprar boneca. Ela fazia umas bonecas, uns pauzinhos assim, uns pauzinhos. Aí ela colocava assim uns cabelos assim minha avó fazia tricô. Aí ela fazia uns cabelos, aquilo lá era umas bonecas. Criatividade.
para brincar comigo, fazia perna, bracinho. Quantas mães não são criativas na hora de alimentar os seus filhos? Às vezes não tem aquela coisa gostosa para comer, às vezes não tem condições de dar aquilo que o filho quer, mas a mãe sempre dá um jeito. A mãe tira dela mesma para dar para o filho. A mãe deixa de comprar para ela, para comprar para o filho. Esse é o coração de uma mãe. Porque o Espírito Santo de Deus dá capacidade para as mães para criar soluções para a sua família. E Joquebede era uma mulher de oração, por isso ela era inspirada por Deus. E o terceiro e último tópico, para não delongarmos muito, era a determinação. Do início ao fim, nós vemos que Joquebede era uma mulher determinada, porque ela se determinou a não deixar o seu filho morrer. Ela não aceitou que o seu filho fosse morto, assim como todos os outros hebreus estavam sendo mortos naquela época. Pois ela sabia, ela tinha certeza em seu coração que ele era escolhido por Deus, por isso ela teve coragem e criatividade. Joquebede cuidou do menino mesmo correndo o risco de ser descoberta, de ser morta. Ela não temeu porque ela confiava no Deus que ela servia. Ela entregou para a princesa sabendo que seria criado com o melhor, o que Deus tinha um propósito para ele. Ela sabia que Deus tinha um propósito para a vida daquela criança. Você sabe que Deus tem um propósito para a vida do seu filho? Deus já falou com você? Deus já falou no seu coração? Qual que é o propósito na vida do seu filho? O seu filho nasceu para quê? Por que Deus te deu o seu filho? Você está educando ele para ser o quê? Ser uma grande feminista, um grande machista? Um socialista? Um comunista? Um esquerdista? Um de direita? Eu não sei. O que você tem planejado aí? Como é que você tem direcionado o seu filho? Eu fiquei muito emocionada hoje, irmãos. Eu vi um homem, um gaúcho lá, que recebeu uma carga só de cartinhas de crianças. Não sei de onde que veio aquela carga. Umas cartinhas de criança com chocolate. E as cartinhas das crianças diziam assim: tudo vai dar certo, isso vai passar, vocês vão conseguir. E aquele homem estava chorando. Você tem ensinado o seu filho a ser assim, altruísta? Repartir? Nós temos ensinado lá em casa, nós falamos: Helena, vamos aqui doar algumas roupas suas, roupas boas. Não é roupa velha como o Edinho contou aqui. Quando nós separamos lá em casa, separamos coisas boas para doação. Nós já fizemos a nossa parte. E você tem ensinado o seu filho a ser alguém que sabe doar, que sabe repartir, uma pessoa que sabe ser um ofertante na casa de Deus, um dizimista? Irmãos, fico emocionada em saber que tem crianças aqui na igreja que são dizimistas. Eles ganham R$10 o pai. Aí chega lá R$1 de dízimo. Irmãos, eu tenho certeza que isso é a oferta da viuvinha. Eu tenho certeza que isso toca o coração de Deus de uma maneira sobrenatural. Não é o seu dízimo de R$1.000, de R$10.000, de R$100.000. É o coração de uma criança, porque a Bíblia diz que nós devemos nos tornar como crianças, porque o coração deles é um coração puro. Assim como Joquebede fez com o filho dela, ela entregou Moisés para que aquela mulher criasse ele, mas ela já tinha implantado no coração de Moisés os princípios de Deus, já tinha preparado Moisés para liderar o povo de Deus. E toda mãe tem essa determinação capaz de vencer tudo para abençoar os seus filhos.
Mãe levanta de madrugada. Mãe fica sem dormir. Mãe leva no hospital. Mãe é que cuida, mãe é que estende a mão. Mãe é que está sempre presente. Quando uma mãe quer abençoar o seu filho, ela vai até o fim. Assim como Joquebede, que foi uma mulher determinada. Isso fez uma grande diferença na vida de Moisés, que ele aprendeu a perseverar no deserto. Porque mãe é um exemplo de determinação. Mãe é um exemplo de determinação. E nós devemos aprender com isso. Você é um exemplo de determinação na sua casa. Aquela mulher determinada que fala, nós vamos vencer essa dificuldade. Eu aprendi muito com... Esses dias a minha mãe me mandou um vídeo e falou assim, me perdoe pelas feridas que eu causei. Eu falei, mãe, isso não importa. O que importa é que a senhora me apresentou o bem mais precioso, que foi Jesus. Que às vezes a gente passava dificuldades, e ela falava assim, vamos fazer 21 dias de oração na madrugada. Eu e minha irmã, a gente tem 9 anos de diferença. Aí tinha que cantar, às vezes ela falava assim, 21 dias, 21 louvor, cantando o hino da harpa cristã. Vamos, pensa, uma adolescente e uma criança. E ela colocava a gente. E a gente tinha que cantar os 21 hinos com ela ali. E ela levava a gente na igreja. E ela levava a gente no culto dos jovens. Ela levava a gente na IBD. Ela levava a gente no culto dos adolescentes. Ela levava a gente, os jovens iam lá em casa. Ela fazia janta para os jovens, ela fazia açúcar, ela fazia pipoca. Ela chamava os jovens para assistir alguma coisa. Ela sempre estava envolvida, trazendo os jovens para perto da gente. Porque ela nunca deixou que nós nos desviássemos. Ela fez nos apaixonar pela igreja. Isso é o maior mérito que ela deixou no meu coração e no coração da minha irmã. E essa mulher desconhecida de nome Joquebede é um grande exemplo e deixou essa marca, não só em seu nome, mas no nome do seu filho Moisés, um grande líder, aquele que tirou o povo das garras do Egito e que levou eles para a terra prometida. Do mesmo modo, todas as mães deixam sua marca em seus filhos, formando seu caráter, sua personalidade, seu temperamento e sua espiritualidade. É a mãe que faz isso. O papel da mãe é de uma responsabilidade enorme, pois é por meio dela que nós recebemos a primeira nutrição, as primeiras palavras, os primeiros abraços, o primeiro contato com o outro. A vida da nossa mãe é uma escola onde nós absorvemos os valores e os princípios que nos guiarão ao longo da nossa caminhada. Nunca subestime o amor da sua mãe por você. Mesmo que talvez ela tenha errado no meio do caminho, tenha falhado, tenha te ferido, tenha feito algo para você, nunca subestime o amor dela. Tenho certeza que ela estava tentando acertar. É a nossa mãe que vai formar em nós os relacionamentos, os vínculos, a nutrição e a organização. Já preguei sobre isso um tempo atrás, quando eu preguei sobre os 9 fundamentos da família. Por essas e várias coisas, muitas mães abrem mão dos seus sonhos e vontades, para que os filhos sejam como uma flecha e alcance lugares inimagináveis. Abrem mão dos seus próprios sonhos, para que os seus filhos vão até onde elas não foram. Quando você vê aquela mulher que tem problemas em relacionamentos, não consegue fazer amizade, aquela mulher fechada, não consegue conversar, confiar inteiramente nas pessoas. Se você for vasculhar a vida dela, você vai saber que houve uma falha no relacionamento com a mãe dela, pois é a nossa mãe que nos introduz nos relacionamentos. É a nossa mãe que nos introduz no confiar nas pessoas, nas amizades,
no nutrir. A nossa mãe é aquela que nos aplaude nas apresentações da escola. Quantas mães, né? Os pais muitas vezes não gostam de ir nas apresentações da escola, nas reuniões dos pais e mestres. É sempre a mãe. Sempre que eu vou lá, é a mãe que está lá, ouvindo às vezes a bronca da professora, ouvindo algumas coisas, mas é a mãe que está lá. É aquela que arruma o cabelo para ir para a escola, para vir na igreja. A mãe é aquela que segura a nossa mão quando nós temos medo. É aquela que chora querendo trocar de lugar com o filho quando ele está doente. Mãe é a que faz a comida que te alimenta. Mãe é aquela que enrola os brigadeiros do seu aniversário, que faz o seu bolo, muitas vezes aquele bolo simples, mas só para não passar em branco. Ela faz aquele bolinho com uma coberturinha. Antigamente tinha aquelas bolinhas, né? Enchia aquelas bolinhas de prata em cima, que você quebrava o dente. É a sua mãe que te acariciava até você pegar no sono. É a sua mãe que te ninava no colo. É a sua mãe que cantava para você dormir. Irmãos, eu tive poucos momentos na infância com a minha mãe, mas todos estão guardados no meu coração. Porque não existe nada mais precioso do que uma mãe. Quando nós temos problema, para quem nós ligamos? Para nossa mãe. Mãe, estou com uma dor aqui. Mãe, estou doente, estou com alguma coisa. Mãe, Helena está com alguma coisa. Faz isso, faz aquilo. Faz um chá e não sei o quê. Coloca uma fralda. Né? Tudo que eu sei hoje de cuidar de filhos. Quando nasceu o meu sobrinho, eu dei o primeiro banho nele. Eu aprendi com ela, dando banho, cuidando do umbigo. Irmãos, mãe é aquela que nos dá essas direções acerca das nossas famílias. E você deve ser grato. Você já agradeceu a sua mãe hoje? Você já falou com ela hoje? Já abraçou a sua mãe hoje? Eu vou te dar a oportunidade, pode ficar de pé. Você tem palavras de gratidão para sua mãe? Você pode dizer nesse momento, se sua mãe estiver aqui. Você pode dizer nesse momento, agradecer a ela. Por tudo que ela fez, por todas as coisas que ela abriu mão. Pelos sonhos deixados para trás. Você pode sair do seu lugar e ser grato a Deus pela sua mãe. Mães que se doam. Mães que abrem a sua vida, totalmente a sua vida, para cuidar dos seus filhos. Com determinação, com coragem, com criatividade, assim como Joquebede fez. E eu quero orar com você que é mãe, e abençoar a sua vida, e declarar que você vai continuar sendo a melhor mãe do mundo para os seus filhos. Que um dia os seus filhos possam estar aqui onde eu estou, falando: a minha mãe é a melhor mãe do mundo. A minha mãe me apresentou Jesus. A minha mãe me trouxe para a igreja. A minha mãe me ensinou a ler a Bíblia. A minha mãe me ensinou a ir na vigília. A minha mãe me ensinou a ser batizada no Espírito Santo. Como é que eu podia buscar o Espírito Santo? A minha mãe me ensinou a ter fome e sede da presença de Deus. A minha mãe me levou para o céu, porque foi através dos ensinamentos dela. E que o seu filho possa testemunhar daquilo que você tem feito na vida dele. Pai, nós abençoamos a vida de cada mãe aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer
porque foi o Senhor que fez a mãe, foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que fez, Senhor, com que nós pudéssemos gerar. Foi o Senhor que deu esse amor tão grande em nosso coração pelos nossos filhos. Pai, nos dê, Senhor, sabedoria para educarmos os nossos filhos nos caminhos em que ele deve andar. Pai, em nome de Jesus, e também nos dê, Senhor, um coração maleável para nossa mãe. Se ainda não perdoamos a nossa mãe, se não conseguimos liberar perdão, que nós possamos liberar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser livres. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso relacionamento possa voltar a se estreitar e que seja a partir de nós que conhecemos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que as famílias voltem a ser unidas, que o amor do Senhor volte, Senhor, a resplandecer em cada coração aqui presente. Pai, e que se a mãe de alguém não estiver aqui, que quando chegar em casa, ligue ou mande uma mensagem agradecendo a sua mãe por tudo que ela fez, por tudo que ela abriu mão e por todas as orações e por todas as lágrimas que foram derramadas por cada pessoa presente aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, homens e mulheres de Deus neste lugar, que farão a diferença nessa geração, por causa da sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.